11 horas 3 minutos, 11h03, eu vou conversar na Jovem Pan News Litoral com a presidente da Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil, a Lívia Pires Guimarães. A Lívia, que é psicóloga clínica, especialista em dependência química, especialista em gestão pública em organização de saúde, mestre em educação, cultura e organizações sociais. Lívia, primeiramente agradecimentos pela sua participação aqui na Jovem Pan News Litoral. O grupo Alcoólicos Anônimos, ele existe em todo o planeta e aqui no Brasil, na maioria das suas cidades. Como é que é trabalhar num país tão grande, num serviço tão importante como é o Alcoólicos Anônimos? Muito bom dia, Lívia, é um prazer tê-la conosco. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes. Sandro, para mim é uma alegria poder, um privilégio, uma oportunidade poder servir a Irmandade de Alcoólicos Anônimos no país. A nossa Irmandade, de fato, ela existe há mais de 80 anos no mundo e há mais de 70 anos no Brasil. E todas a Irmandade de Alcoólicos Anônimos é uma só, porque ela funciona igual no mundo inteiro. No Brasil, hoje, nós temos 5.000 grupos funcionando e é uma alegria ter a oportunidade de ver e testemunhar e transmitir essa mensagem para o país de tantas vidas que são salvas, de famílias e gerações inteiras. Agora, Lívia, como é que funciona a nível nacional a Junta de Serviços Gerais Alcoólicos Anônimos do Brasil? Você participa de muitos eventos por toda essa extensão territorial, você participa de palestras, enfim, eu gostaria que você falasse um pouco deste trabalho. Então tá, eu vou passar então para a forma de todo mundo entender como é que é a estrutura nacional de Alcoólicos Anônimos. Vamos lá. Tá? No país, nós temos 46 áreas de atuação. No país inteiro, desde do sul, aí, no sul até lá em cima no Amazonas. Essas 46 áreas, elas são autônomas, elas são independentes, elas têm liberdade de atuação, mas sempre dentro dos nossos 36 princípios, que são os 12 passos, as 12 tradições e os 12 conceitos. E essas áreas, então, elas vão trabalhar respeitando a singularidade de cada área e a autonomia e a cultura de cada área. Porque, veja bem, Sandro, aí no Sul, eu há pouco conversava com a produção, que aí no Sul, por exemplo, tem algo que para mim, que sou de Belo Horizonte, é muito estranho, que é o frio. Sim. O frio aí é normal para vocês, para mim não é. Então eu preciso de toda uma adaptação, né, inclusive eu estarei aí no Sul, em Caxias do Sul, em julho, e aí eu já sei que aí o avião é diferente, eu pouso em um lugar diferente, porque não tem teto por causa do frio, então tem um monte de coisa que precisa ser adaptada. No norte do país, por exemplo, lá tem muita travessia de barco, e as pessoas levam 2, 3 dias para chegar em algum lugar. Então, toda essa variação geográfica, cultural, precisa ser considerada. E aí, cabe a nós, da Junaab, cuidar, resguardar a parte legal para manter todas essas estruturas funcionando e cuidar para que essas adaptações culturais e geográficas estejam resguardadas dentro dos nossos 36 princípios. Além disso, vamos lembrar, Sandro, que a Irmandade de Alcoólicos Anônimos não é uma irmandade secreta, ela é anônima. Então, seus membros, eles são anônimos, eles não podem aparecer. Então, eu sou um classe A, a gente chama de custódio classe A, é um amigo de AA, eu sou não alcoólica, uma profissional que ama a Irmandade e que empresta a sua imagem para transmitir a mensagem publicamente para amigos como você, que estão aí permitindo que nós possamos divulgar para todo mundo quem somos nós e como que a gente funciona. Agora, Lívia, você é psicóloga clínica, especialista em dependência química, especialista em gestão pública em organização de saúde, mestre em educação, cultura e organizações sociais. A partir do seu ingresso nesse universo
dos Alcoólicos Anônimos. Quais as experiências que você tem diariamente no sentido de dar conforto a essas pessoas e fazer com que eles se autoajudem e busquem ajuda, porque a ajuda coletiva, como é o Alcoólicos Anônimos, ela é de grande importância. Sandra, eu vou abrir meu coração com você, então, a partir dessa pergunta que você está fazendo. A Irmandade de Alcoólicos Anônimos, o símbolo dela é um triângulo, que então nós temos 3 legados. O primeiro legado, que é o da recuperação por meio dos 12 passos. O segundo legado, que é o de fortalecimento da nossa unidade por meio das 12 tradições. E o serviço, que é a nossa forma de entregar o serviço para o mundo da Irmandade por meio dos nossos 12 conceitos. Esse triângulo, esses 3 legados, eles são tão completos e perfeitos que toda essa formação minha, pessoal, que você leu aí, olha, eu vou te falar, não adianta nada. Não serve de nada. Ela é absolutamente desnecessária. Inclusive, uma das nossas tradições, ela coloca que a nossa Irmandade ela é não profissional. É claro que nós reconhecemos que algumas pessoas elas vão precisar de apoio profissional. Mas aí, quando a gente perceber essa necessidade, a gente sugere que a pessoa busque apoio profissional, porque a gente não combate nada, não apoia nada, mas também não combate nada. Então, a gente sugere que a pessoa busque ajuda. Mas o caráter da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, por meio dos 36 princípios, ele é muito humanístico. E nós temos aqui alicerces e princípios que nos orientam a nos vermos, aprendermos a nos vermos de uma forma diferente, a vermos o outro de uma forma diferente e a dialogarmos com o mundo de uma forma diferente. Então, é muito singular a experiência. Eu vou te falar que eu não estou levando experiência para a Irmandade. A Irmandade que está me trazendo uma experiência única, que eu nunca mais vou ter igual. Perfeito. Agora, Lívia, um aspecto bastante importante é a questão dos 12 passos, que na realidade são 12, digamos, ações que as pessoas têm, principalmente no âmbito espiritual e na vontade de superar o seu problema. Eu gostaria que você falasse um pouco desses 12 passos que são utilizados pelo Alcoólicos Anônimos. Tá. Os 12 passos, todos os nossos 36 princípios, eles têm um ancoramento espiritual muito grande. A Irmandade é espiritual. Agora, eu acho importante dizer que ela não é religiosa, tá? De jeito nenhum. A gente entende como espiritual aquilo que busca a transcendência. Porque tem, inclusive, um trecho que eu gosto muito. A Irmandade teve um amigo muito querido, profissional, que era o Dr. Carl Gustav Jung. E ele coloca que as pessoas, quando estão buscando álcool, elas estão buscando de uma forma primitiva e de uma forma muito adoecida e inadequada de buscar transcendência. A pessoa está bebendo, olha só o que a gente fala, vou beber para ficar alto. Não é assim? É verdade. Então, é uma busca inadequada de sair do ar, de desligar, de alcançar um outro nível. Então, esse nível de transcendência, esses 36 princípios nos ajuda. Inclusive, no nosso preâmbulo, a gente fala que o nosso propósito primordial é nos mantermos sóbrios e ajudarmos outros a alcançarem a sobriedade. Eu acho lindo esse termo sóbrio. Veja que não é mantermos-nos abstinentes, mas mantermos-nos sóbrios, equilibrados. Então, quando a gente entra na proposta e a gente começa a ver os 12 passos, que é o ponto de partida da nossa recuperação, parar de beber é o pontapé inicial. É onde tudo começa, é o início, não é o fim. E não tem fim, porque a manutenção da sobriedade é uma conquista diária. A gente tem reflexões diárias para a gente olhar para a gente por meio dos 12 passos, que vão dizer para nós, em linhas gerais, o seguinte: nós vamos aprender a distinguirmos
o que a gente é impotente e o que a gente não é impotente. O álcool, a gente admite que é impotente perante o álcool. E, paradoxalmente, ao eu entender que não adianta lutar contra ele, eu vou ver o que eu tenho potência, o que eu tenho poder para poder trabalhar e modificar, que é a mim mesma. Então, os passos, eles vão por meio de um inventário moral, por meio de mecanismos de transcendência, de eu crer em um poder superior, qualquer que seja ele, que para muitos é Deus, mas não precisa ser Deus. Alguns vão entender que o amor é um poder superior, que o perdão é um poder superior, a tolerância. Nós temos muitos ateus entre nós, na Irmandade de Alcoólicos Anônimos, que então eu vou aprender a fazer essa transcendência, entregar para essa transcendência, esse poder superior, aquilo que eu não tenho poder para controlar, e vou confiar que eu, mudando a mim, trabalhando a mim, olhando para os meus defeitos, olhando para aquilo meu que precisa ser melhorado e cuidando e tratando disso, todas as outras coisas vão seguir caminhando e ao final, no 12º passo, nós vamos levar isso que a gente aprendeu em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente aprende esses princípios e pratica esses princípios, a gente se transforma em pessoas melhores para o mundo. Agora, Lívia, um dos, digamos assim, metodologias dos Alcoólicos Anônimos são as partilhas, onde as pessoas se encontram em determinado local, aqui no Imbé, por exemplo, na escola Tiradentes, num determinado dia, e ali as pessoas contam as suas histórias. Como é que são essas experiências de partilhas e qual é a sua eficiência dentro desse conjunto que engloba também os 12 passos? Então, essa partilha ela está até no nosso preâmbulo, né, Sandro? A Irmandade ela se apresenta como uma Irmandade de pessoas que compartilham entre si experiências, forças e esperanças, a fim de resolverem seu problema comum e ajudarem outras a se recuperarem do alcoolismo. Essa é a apresentação de Alcoólicos Anônimos. Essa partilha, ela tem várias funções. A começar, e o ponto de partida, é a identificação. Porque quando a pessoa está sofrendo com o uso do álcool, frequentemente, ela tem vergonha, ou ela tem medo de ser julgada, porque sim, a nossa sociedade estigmatiza essas pessoas, ela tem medo de não ser compreendida, ela tem medo de não ser acolhida, e quando ela vai para um lugar onde ela encontra pessoas que sofreram as mesmas coisas, sentiram as mesmas coisas e deram conta, a pessoa se identifica, vê que ela não está sozinha, e só isso já traz um conforto, já traz um senso de pertencimento e traz esperança. Olha, se a outra pessoa conseguiu, por que eu não conseguiria? Se a pessoa estava daquela forma e agora está de outra, por que comigo não poderia ser diferente? Isso no nível do alcoolismo, no nível em relação ao comportamento ao parar de beber. Mas, como eu disse, Alcoólicos Anônimos transcende e muito a perspectiva do parar de beber. Então isso se mantém depois, porque também é muito gostoso, e eu como não alcoólica estou podendo viver isso, Sandro, de ter pessoas que compartilham do mesmo desejo de trabalhar a si próprio dentro de um caminho de recuperação pessoal, e você compartilhar com pessoas no mesmo propósito é muito bom. Como não alcoólica, antes do encargo aqui na Junab, eu ficava lendo. Eu não podia ir para as reuniões, porque eu não sou alcoólica, a reunião é para alcoólicos. Eu não tinha como compartilhar, então eu ficava lendo, eu conhecia a literatura lendo. Agora eu tenho o privilégio de poder servir e trocar essas experiências com quem serve comigo nesse propósito em comum. E aí eu já posso te dizer que tem 1 ano e meio quase que eu estou nesse encargo e eu já não sou mais a mesma pessoa que eu entrei. Pois é, Lívia, essa é uma situação bastante interessante, porque talvez é uma percepção que eu tenho, muitas pessoas que fazem o uso da bebida alcoólica
eles ingressam no Alcoólicos Anônimos e lá se descobrem como potenciais disseminadores do bem e da informação para fazer com que outras pessoas deixem de beber, não é mesmo? Exatamente. Por meio do exemplo. Porque o nosso propósito não é convencer ninguém de nada, mas de fazermos a nossa parte para, por meio do exemplo, inspirar outras pessoas e mostrar para essas pessoas que existe um caminho de uma vida melhor, de uma vida mais feliz, de uma vida mais funcional, sem álcool, sem precisar de um recurso externo, porque internamente nós somos capazes de trazer isso para nós. E na Irmandade de Alcoólicos Anônimos, Sandro, a gente vai conhecer pessoas incríveis. A gente tem vivências, experiências dentro da Irmandade que não são comuns fora da Irmandade. Por exemplo, eu sempre gosto de lembrar, uma vez eu fui em um evento. Alô, Lívia? Então, fica no país e cada... Oi? Oi, pode prosseguir. Oi, tá me ouvindo? Sim. Tá. Eu viajando o país, fazendo um evento e num determinado estado, uma pessoa veio até mim falando assim que ela queria fazer uma reparação comigo e eu nem conhecia essa pessoa. Eu falei, mas reparação comigo por quê? E ele falou assim, porque antes de te conhecer, eu fiz um mau julgamento a seu respeito. E agora que eu tô te vendo, eu tô vendo que não era nada daquilo. Então eu vim reparar. Olha, eu acho isso de uma lindeza, Sandro, que ele fez isso para ele mesmo. Eu nem o conhecia, mas eu guardei isso dentro do meu coração e vou levar para a vida. E felizmente esse tipo de experiência dentro da Irmandade é frequente, é comum. Ok, eu conversei aqui na programação da Jovem Pan News Litoral com a presidente da Junta de Serviços Gerais Alcoólicos Anônimos do Brasil, a Lívia Pires Guimarães. Lívia, agradecimentos, sucesso, um bom trabalho. E quando tiveres aqui no Sul, como você citou no começo de nossa entrevista, que estará em breve na Serra Gaúcha, nós manteremos contato, ok? Muito obrigada pelo espaço, Sandro. E são pessoas como você, como a Jovem Pan, que abrem espaço para a gente seguir transmitindo a mensagem. Você não tem noção da importância desse espaço para as pessoas, que quem está ouvindo agora está tendo uma esperança nesse momento, está lembrando que deu certo para outros, pode ajudar para ele também. Então, procure a Irmandade, conheça a Irmandade. E muito obrigada, são pessoas como vocês que ajudam a manter a nossa Irmandade funcionando. Ok, um grande abraço. Um abraço.